Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto no livro de Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Uma palavra bastante conhecida, mas que vai trazer mensagens profundas para a nossa vida. Se você estiver ligado, se você tiver em espírito e prestar bastante atenção àquilo que Deus está dizendo, você pode aprender a fazer escolhas a partir de agora. Então vamos, a partir do versículo 1 vai dizer: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficavam com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? Ele respondeu: Sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Bom, aqui vai falar de Jonas, né? Ele recebeu um chamado do Senhor. Deus ele pediu para que Jonas fosse até Nínive pregar contra aquele povo. Aquele povo era um povo cheio de maldade, era um povo que assustava, causava medo por aquilo que eles praticavam, aquilo que eles faziam. E Jonas foi escolhido por Deus para poder ir lá e pregar para este povo. Jonas ouviu a vontade de Deus para ele, e ele fugiu da vontade de Deus. Mas Jonas fugiu da vontade de Deus pois ele teve medo daquele povo, medo de pregar a verdade, medo de pregar um arrependimento para um povo extremamente violento. Ele teve medo de pregar para um povo que pudesse pegar ele e pudesse espancá-lo até a morte, que pudesse prendê-lo, pudesse destruir a vida dele. E essa foi o que Jonas fez, né? Esse foi o resultado que Jonas fez. Ele fugiu por medo. Só que na nossa vida, as pessoas hoje em dia, nos tempos de hoje, elas não estão fugindo da vontade por medo. Jonas fugiu por medo. Existem casos de pessoas fugirem da vontade de Deus por medo, como em lugares que pregar é proibido, pregar a palavra é proibido, então muitos podem sim fugir por medo. Mas hoje a grande maioria foge da vontade de Deus, não por medo, mas foge da vontade de Deus porque colocou a própria vontade acima da vontade de Deus, porque ama mais a si do que ao próprio Deus. E muitos fazem isso. Muitos, quando ouvem Deus pedir algo para eles, muitos, quando
ouvem Deus falar através da palavra, não faça isso, não faça aquilo, viva dessa forma. Eles fogem daquilo que Deus pediu, por simplesmente amar mais a si mesmos do que a vontade de Deus. Porque tem um ego tão grande, porque amam os próprios desejos, as próprias vontades, porque querem cuidar sozinhos da própria vida. E muitos, eles fogem da vontade de Deus assim, por se amarem mais do que a Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, vai ensinar que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. A partir do momento que nós decidimos seguir a Deus, nós temos que colocar a vontade dele em primeiro lugar. E não a nossa própria vontade. Jonas, ele fez exatamente o contrário, né? Ele colocou o medo na frente da vontade de Deus. Ele não quis seguir o chamado de Deus por medo do que pudesse acontecer com ele, medo daquele povo. E quando Jonas ele foge, Deus havia mandado para Nínive. E ele foge, como diz aqui na palavra, para Tarsis, né? Ele procura um navio, ele paga a passagem, ele entra nesse navio para fugir do outro lado, né? É a mesma coisa que as pessoas têm feito hoje. A vontade de Deus é essa e a pessoa foge para esse lado. Deus manda fazer isso, a pessoa faz aquilo. É a mesma situação, né? É o mesmo sentido, porém em coisas diferentes. E aqui no capítulo 4 vai dizer que depois que ele paga a passagem e entra no navio, Deus manda um forte vento e vem uma tempestade muito forte e que esse barco começa a querer se arrebentar, né? E aquelas pessoas que estavam ali dentro daquele navio, eles começaram a ter muito medo daquela situação, eles começaram a clamar ao seu Deus. E eles começaram a tirar de dentro do navio tudo aquilo que estava pesando ali dentro, todas as cargas, porque eles não queriam que aquele navio afundasse, né? E quando a tempestade no mar ela vem muito forte, o mar se agita, a água do mar começa a cair dentro do navio. E se essa tempestade, essa água começa a cair dentro do navio, né? E todos ali morreriam. Então eles começam a tirar coisas pesadas ali no desespero, no medo, para ver se conseguia resolver alguma coisa. Mas nada era resolvido. E a Bíblia vai dizer que enquanto isso Jonas, aquele que estava fugindo do Senhor, aquele que era o culpado pelo que estava acontecendo, ele dormia. Enquanto todos estavam desesperados, com medo, numa situação difícil, numa situação complicada, enfrentando uma tempestade, enfrentando o vento, Jonas dormia. Jonas estava tranquilo. Jonas não estava nem aí. A palavra é nem aí. Jonas não estava preocupado com o que estava acontecendo. E aí vem uma mensagem muito forte. Muito forte. Nesse inicinho, né? O que aconteceram com esses marinheiros, com as pessoas que estavam no navio, foi o seguinte: eles permitiram entrar no navio alguém que estava fora da vontade de Deus. E esse alguém que estava fora da vontade de Deus, quando entrou no navio deles, trouxe tempestade, trouxe dificuldade, trouxe medo, desespero, trouxe problema para eles. E na nossa vida é a mesma coisa. Cuidado com quem você deixa na sua vida. Cuidado com quem você deixa na sua casa. Cuidado com quem você deixa seu amigo. Cuidado com quem você tem um relacionamento. Porque a pessoa está entrando na sua vida. Se estiver fora da vontade de Deus e você estiver ali junto com aquela pessoa, ela pode trazer problema para a tua vida, ela pode trazer dificuldades, situações difíceis, pode trazer uma verdadeira tempestade, pode trazer ventos fortes, pode trazer situações difíceis, pode trazer momentos de medo, de desespero na sua vida, por simplesmente você deixar entrar na sua vida alguém que não deveria, por você deixar alguém que está fora da vontade de Deus está do teu lado, está na tua vida.
Foi o que aconteceu com esses marinheiros, com as pessoas que estavam neste navio. Eles, por ele ter pagado uma passagem para entrar, eles permitiram ele entrar e ele trouxe toda esse problema para eles. Trouxe toda essa dificuldade para a vida deles. E muitas vezes as pessoas vêm na sua vida pagando passagem. Sabe o que significa pagando passagem para nós? Pessoas que vêm com sapatinhos de algodão, cheias de carinho, cheias de amor, parecendo ser uma coisa tão boa, parecendo trazer um bem para sua vida, mas depois que entra, traz problema. O que Jonas trouxe a eles. E no versículo 6 vai dizer: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. E aí os marinheiros combinaram entre si, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E eles começaram a fazer perguntas para Jonas: quem é você? De onde você vem? O que você fez? Quem é o seu Deus? E depois que a tempestade estava armada, depois que a dificuldade estava batendo na porta, que estavam quase levando eles à morte, é que eles foram perguntar quem era Jonas e o que ele estava fazendo ali, e quem era o Deus dele, o que ele fez na vida dele. E vocês percebem que as pessoas que estavam ali dentro, os marinheiros, que permitiram Jonas entrar porque pagou a passagem, eles só foram se preocupar com quem era Jonas depois que ele já tinha entrado. E foi o que eles fizeram de errado. Esse é um ensinamento para a nossa vida. Não deixe ninguém entrar na sua vida. Não deixe ninguém se tornar seu amigo, seu marido, sua esposa. Não deixe ninguém entrar na sua casa e ficar íntimo de você antes de você saber quem é. Quem é essa pessoa? Quem é? Se você está se aproximando de alguém ou alguém se aproximando de você, conheça primeiro. Conheça a pessoa primeiro. Quem é essa pessoa de verdade? Quem ela serve? Para onde ela está indo? Ela está seguindo a vontade de Deus? Ela está fugindo? Ela está indo para Nínive, para a vontade de Deus, fazer o que Deus mandou? Ou essa pessoa está indo para Tarsis, fugindo para Tarsis? Cuidado, porque se essa pessoa estiver fugindo da presença de Deus, se essa pessoa ela não tem uma vida correta, uma vida de busca ao Senhor, uma vida de viver na presença de Deus e fazer aquilo que Ele quer, se ela entrar na tua vida, ela não vai trazer coisa boa para tua vida, não. Ela vai trazer tempestade. Tem gente que entra na nossa vida para trazer tempestade, para trazer destruição. Às vezes a tua vida estava caminhando bem. A partir do momento que você deixou entrar alguém a qual você não conhecia direito, você deixou essa pessoa trazer coisa ruim para tua vida. Você deixa essa pessoa entrar para complicar, para afundar o teu barco, para afundar a tua vida. E talvez você se pergunte: como que eu vou conhecer alguém de verdade? Quem conhece é só Deus, realmente. É só Deus. Mas se você orar, se você clamar a Deus e pedir: Deus, me mostre quem é esta pessoa. Quem é essa pessoa que está se aproximando? Quem é essa pessoa que quer entrar na minha vida, que quer fazer parte da minha família, da minha casa? Quem é essa pessoa que quer se tornar íntima de mim? Deus vai te mostrar. Sabe como que Ele vai te mostrar? Primeiro, Ele vai te mostrar com o tempo. Não pense que você vai conhecer uma pessoa com uma semana, 2 semanas, um mês. Não. Você não vai conhecer alguém com pouco prazo de tempo. Não é assim que você vai conhecer uma pessoa. Precisa de tempo. E você conhecendo o que Deus ensina, da palavra, dos mandamentos, daquilo que é certo e errado, daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Se você conhecer a palavra, segundo, você tem que conhecer a palavra. E se você conhecer a palavra, Deus vai te mostrar atitudes dessa pessoa. Deus vai te mostrar de várias formas as atitudes dessa pessoa. A forma que ela fala, a forma que ela pensa, a forma que ela age, a forma de viver a vida, a forma de enxergar as coisas. E se você souber
juntar as duas coisas, o conhecimento da palavra com as atitudes da pessoa, você vai saber quem é. Você vai saber se essa pessoa é um Jonas. Você vai saber se essa pessoa vive a vontade de Deus ou se essa pessoa não vive. E eu quero te dizer que se você deixa entrar na sua vida de forma íntima, uma pessoa que não vive a vontade de Deus, que conhecendo faz o contrário, essa pessoa não vai trazer nada de bom para a tua vida. Essa pessoa vai afundar o teu barco. Essa pessoa vai trazer momentos difíceis, vai trazer problema. E é isso que vai acontecer. Então, antes de deixar qualquer pessoa entrar na sua vida, conheça. Não faça como estes marinheiros que deixaram para perguntar, para conhecer Jonas depois da tempestade. Depois que a tempestade estava quase matando eles. Então, e além de tudo, só foram conhecer Jonas depois da tempestade, depois do problema. Muita gente a gente só conhece quando a gente já está no problema. Quando a gente está passando por uma dificuldade, aí você vê quem é essa pessoa. E às vezes essa própria pessoa traz a tempestade para sua vida, traz problema, traz medo, desespero, traz angústia, traz situações para te deixar doente, para te levar quase à morte. E sabe como é que essa pessoa tá? Tá nem aí. Tá dormindo, tá tranquila. A pessoa traz um problema pra tua vida, mas ela mesma não tá nem aí, ela tá tranquila. Então cuidado com o Jonas. Cuidado com o Jonas, porque uma pessoa que não vive a vontade de Deus pode trazer muito problema pra tua vida. E continuando eles perguntando quem era Jonas, Jonas começou a dizer para eles quem ele era e o que estava acontecendo. Explicou que ele tinha fugido da vontade de Deus. E aí no versículo 11 vai dizer: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E aqui vai trazer uma resposta, que foi a resposta para a vida daqueles marinheiros que estavam sofrendo injustamente. Estavam sofrendo injustamente por uma pessoa que não deveria estar ali. Eles perguntaram: Jonas, o que nós devemos fazer para que o mar se acalme? O que nós devemos fazer para acabar, para essa tempestade parar? E Jonas disse: é por minha causa que isso está acontecendo. Pegue e me jogue no mar e ele vai se quietar. Só que os marinheiros, talvez por dó, eles preferiram não fazer isso. Pelo contrário, eles tentaram remar até a terra para se livrar daquela tempestade. E infelizmente a Bíblia vai dizer que o mar ficava ainda mais agitado, a tempestade ficava pior. E a questão aqui é que a resposta da nossa vida é: se tem alguém na nossa vida fora da vontade de Deus, que está trazendo tempestade, que está trazendo problema, dificuldade, que está destruindo a sua vida, que está destruindo o seu emocional, que está destruindo a sua família, por essa pessoa estar ali no teu meio, a única solução é você tirar ela da sua vida. O próprio Jonas disse para eles que a solução era que eles pegassem ele e atirassem ele no mar. Era a única solução. E eles não quiseram fazer isso, eles tentaram remar até a terra para fugir da tempestade. Mas se a tempestade era causada por Jonas, a única solução era tirar Jonas do barco deles. Então, se você está sofrendo na sua vida algum problema, dificuldade, momentos difíceis, ventos e tempestades, períodos complicados na sua vida, e você já identificou que foi alguém que você deixou entrar na sua vida, então saiba que a resposta é você tirar essa pessoa da sua vida. E a Bíblia vai dizer no versículo 13:
14. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Então, os marinheiros, eles ficaram livres daquele tormento, daquele desespero, daquele medo, daquela tempestade, daquele risco de morte, daquele abalo emocional. Eles ficaram livres quando eles mandaram Jonas para fora, quando eles atiraram Jonas para o mar e tiraram da vida deles aquilo que os prejudicava. O mar se aquietou, a tempestade acabou, o vento ficou leve, suave, ficou normal e tudo normalizou na vida deles. Tudo se normalizou na vida deles. A resposta era para eles tirarem Jonas. Mas eles poderiam ter evitado tudo isso. Tudo isso poderia ser evitado se, quando Jonas foi comprar a passagem para entrar no navio, eles perguntassem: quem é você? E o que você quer, o que você faz? E para onde você está indo? Qual é a sua intenção? Se você está numa situação de conhecer alguém para colocar na tua vida, a Bíblia vai te aconselhar: conheça a pessoa. Quem é você? Conheça a pessoa. Pelas atitudes, pelo jeito, pela fala, mas é necessário você conhecer os mandamentos e a palavra de Deus para você identificar quem é esta pessoa. Se essa pessoa ela tem comportamentos, atitudes, caráter compatível com a palavra de Deus para estar na tua vida. Se você se prevenir desta forma, você vai evitar muita tempestade, muito problema, muito sofrimento na tua vida. Mas se você não fizer isso, ou se você estiver numa situação de já estar no meio de um sofrimento, de uma tempestade por causa de alguém que está na sua vida que não deveria estar, a única solução, olhando a situação de Jonas e dos marinheiros e o que a palavra diz, a única solução é: tire esta pessoa da tua vida. Liberte-se dessa pessoa. Tirando aquilo que te causou um problema, você está livre do problema. E essa foi a mensagem que Deus me deu para estar falando aqui. E que Deus abençoe em nome de Jesus.